Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Bonifácio, bom dia, Deus te abençoe. Irmão Bonifácio, bom dia. Irmão Neri Lopes, bom dia. Pastor Josué Brana, Deus abençoe os nossos irmãos, né? Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, para buscar a tua face gloriosa, né? Graças a Deus. Vamos nesse momento ter um momento de oração. Pai Celestial, somos gratos a Ti por esta manhã. Mais uma vez estamos aqui juntos, Pai, conectados com os Teus filhos, que aqueles que se manifestarem estão. E aí damos-te graças por cada vida, por cada presença, pela Tua graça conosco, Senhor, porque o Senhor é a fonte principal de toda manifestação de graça e misericórdia em nós, nesse tempo em que estamos vivendo, Pai. Te agradecemos pela noite que nos tem guardado em paz, pelas bênçãos concedidas a nós, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. E suplicamos a graça do Senhor para este dia. Concede-nos a graça, Senhor, para caminharmos nesta luz. Nesta luz da hora em que estamos vivendo, Pai, o nosso desejo, a nossa súplica, meu Pai, no grande e precioso nome, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Toda honra e toda glória seja dada ao seu santo nome, né? Damos graças a Deus, né, irmãos, por estarmos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã, neste sábado, né? Dando graças a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Também temos uma Ruth também, que Deus abençoe, uma Ruth Marques. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos nesta manhã, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neri Lopes, graças a Deus. E assim, irmão Bonifácio e tal, graças a Deus por cada um dos nossos irmãos conosco nesta manhã, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou com o salmo aqui, o Salmo 93, vamos fazer a leitura desse salmo para a glória do nome do Senhor nosso Deus, né? O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não pode vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído e os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas, das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos então lembrando aquele corinho. Cantai ao Senhor um cântico novo, né? Sempre, cada manhã, Davi, os salmistas declaravam um cântico novo, né, irmãos? Graças a Deus, cada manhã um novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilha, porque Ele fez, Ele faz maravilha, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Também está conosco nosso irmão Benevaldo, né? Web Brana. Graças a Deus, uma saudação para nós, né, irmão Benevaldo, que Deus te abençoe também.
Deus te abençoe toda a família Brana, meu irmão, graças a Deus, né? Estamos juntos nesta caminhada, né, meu irmão? Pela boa vontade e graça entre cada um dos filhos de Deus. Nesta manhã nós estamos juntos mais uma vez, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos dado. Nós louvamos e bendizemos o seu nome pelas grandes bênçãos que Ele tem nos concedido, né? Graças a Deus. Louvado seja o seu santo nome, né, irmão? Ele é santo, é santo, é santo. Graças a Deus. Então nós vamos mais uma vez caminhar, né, irmão? Nossa caminhada do amanhecer, né, irmão? Graças a Deus, né? É uma hora muito promissora, muito bendita na Bíblia, bem falada. Amanhã, é de manhã que nós, às vezes, alcançamos as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, graças a Deus, né? Pela manhã tudo se renova, né, irmão? Pela manhã um novo dia, pela manhã o sol vem raiando, mostrando aqueles picos das montanhas, o verde das florestas e tudo, as ondas das águas, né? Pela manhã todas essas coisas são manifestas, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Vamos então, nesse momento, irmãos, aqui, graças a Deus, né? Vamos ler. Eu só tenho um parágrafo da mensagem do profeta sobre a oração 334. Deixe-me ver o que nós vamos ter nesta oração, nesta manhã. 334, a mensagem liderança, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ó Deus, leve-me de volta ao Éden novamente, Senhor, onde não há morte, onde não há tristeza. Conceda isso, Senhor. Permanecemos humildes, esperando o segundo Adão vir para sua noiva. Faça-nos parte dele, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Isso é uma parte da oração do irmão Brana, na mensagem liderança. Graças a Deus, né? Ontem o irmão Francisco estava falando exatamente sobre o Éden. O Éden, onde o homem caiu, né? O primeiro Éden, onde o homem caiu e arrastou toda a humanidade na queda, né, meus irmãos? Mas agora, irmão Brana, ora aqui para nós sermos restaurados ao Éden original, graças a Deus, né? O Éden ansiado por todos os nossos irmãos, né? Ansiado por todas as nossas irmãs, todo aquele que almeja servir o Senhor, né? Possa estar exatamente nesse Éden glorioso, onde não há morte, não há pranto, não há nada que venha constranger, né? A alegria e o gozo no Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, nesta manhã maravilhosa em que estamos juntos aqui, né? Graças a Deus, né? Ainda tenho aqui na mensagem o selo da Páscoa, assim, Pai Celestial, outra oração, irmão. Vemos que estamos indo em direção à hora final. Não temos que ficar aqui por mais tempo agora. Não como nossa era, mas no tempo. Não como nossa era, mas no tempo. Cremos que há muitos jovens assentados aqui que estarão vivendo quando isso acontecer. Isso é no tempo do irmão Brana, né? E isso pode acontecer ainda hoje. Não sabemos o minuto ou a hora, mas Senhor,
Tu nos disseste quando virde essas coisas acontecer, e elas têm acontecido agora por muito tempo, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aqui irmã Silvia, Helena, muito obrigado, bom dia, irmã. Que Deus abençoe, irmã. Agradecemos a Deus pela sua manifestação conosco nesta manhã, pastor Josué Brana. Que Deus continue abençoando, irmã Filomena Moura. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, nossas irmãs, né? Nesta manhã de sábado, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. O Senhor tem dado uma semana maravilhosa aos seus filhos, e damos graças a Ele porque Ele tem nos dado, nos preservado nesse clima de paz, né, meus irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai Celestial, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, porque sabemos que quando nós estamos neste momento aqui para buscar a Tua face, a Tua presença, e em espírito estar em comunhão com cada um dos Teus filhos que nesta hora se manifestam, Senhor, te damos graças por cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, onde estiverem conectados ou não, mas que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos, Pai. Vem visitar também, por misericórdia, aqueles que estão hospitalizados, Pai, carentes de Ti ali, Senhor, necessitando do Teu socorro, Senhor, que eles possam ter atenção dos médicos e a Tua mão poderosa possa estar sobre a mão dos médicos, sobre a mão das enfermeiras, Pai, para cuidar daqueles que são Teus ali, Senhor. Por Tua graça, por Tua misericórdia, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, também por aqueles que estão tendo outro tipo de lutas, Pai, lutas na vida material, lutas pela sobrevivência, lutas pelo pão cotidiano. Eu tivesse vem alimentar os Teus filhos nesta manhã, nem somente com o pão da vida, mas também, Senhor, com o pão natural, Pai, que haja alguém, Senhor da glória, disposto a cumprir a Tua ordem, ir ali e fazer aquela parte que o Senhor sempre deixa para o homem fazer, Senhor. Às vezes há coisas que podem ser feitas por nós, Senhor, e nessas coisas, Senhor, sempre espera que nós façamos a nossa parte, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o nosso dever, fazer a nossa parte, Pai. Confiamos na graça e na misericórdia, no precioso nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus, né? Irmã Cristiane Lorente, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Cristiane, Deus abençoe também seus familiares, né, irmã? Abençoe seu lar, né? Que Deus venha abençoar todos os nossos irmãos e nossas irmãs nesta manhãzinha de sábado, né? Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou com um hinário aqui para cantar um hino, né? A gente canta muito, né, irmão? Nós cantamos muito, nós não somos cantores, né? Mas cantamos para louvar o nome do Senhor Jesus, né? O sabiá não sabe uma nota da música, musical, mas o irmão Brana disse que ele não tem nem problema de pressão alta, porque a primeira coisa que ele faz de manhã, logo de manhãzinha, é levantar a sua cabecinha para o alto e cantar em louvor ao Criador, né? Graças a Deus, né? Vamos cantar um hino aqui, como diz o Joãozinho, né? O Inário da Águia. O final dos tempos, chegou o tempo de pensar. Sempre é tempo, né, irmão, de pensar nas coisas que são do alto, né? As coisas que são de cima, né? Então vamos aqui. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mau, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus.
Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus em fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como neste dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como neste dia que vem o Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Nós damos graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, ela tem sido constante para conosco, né, irmãos? Graças a Deus. Também nós temos a irmã Aurora conectada aí, né, irmã Aurora? Deus te abençoe, irmã Aurora. Que Deus abençoe também o nosso pastor José Julião, né, irmão? Que ele seja mantido nessa fé, né, irmão? Nessa fé revelada, graças a Deus, né? Sabemos que o seu avivamento lá atrás foi tão grande que ele convidou, né, o pastor Osmar para ir ali, exatamente aprovar o seu ministério, né, irmão? Foi muita alegria, muito gozo. Que possa esse gozo ainda estar no coração do Filho de Deus nesta manhã, né, irmão? Graças a Deus. Bom dia também para nossa irmã Silvia Helena, né? Bom dia, irmã Silvia Helena, Deus abençoe. Deus abençoe seus familiares, abençoe sua vida. Que o Senhor possa estar sempre contigo, minha irmã. Pastor Josué Brana, graças a Deus, né? Pastor Josué está animado ali. Coitado, uma luta, né, irmão? Uma batalha. Coisas materiais, batalhando ali, um meio de sobreviver. Que Deus continue abençoando o nosso irmão, pastor Josué Brana, que é um lutador pela palavra de Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Cada um dos nossos tem luta. Quando a luta não vem de uma forma na nossa vida, sempre ela vem de outra, né, irmãos? Graças a Deus, né? Sempre o crente precisa de lutas para ele ficar forte na batalha, né? Graças a Deus, né? Mesmo lá em Israel, quando estavam na criação da família, os pais sempre tinham ali um adestrador para ensinar seus filhos a lutar, ensiná-los a vencer, a lutar na guerra, ensiná-los a manejar uma espada, uma lança, todas aquelas armas necessárias, porque o povo de Deus era um povo que necessitava de ter preparo para a guerra, porque sempre eram atacados de todos os lados pelo adversário. Mas pela graça de Deus, eles eram um povo que sempre foi vitorioso, sempre abençoado e continuarão ainda no futuro, né, irmãos? Graças a Deus. Deus se ausentou do seu povo Israel para que nós tivéssemos chance de entrar, né, nessa bênção, né, nessa promessa que nós não tínhamos direito de espécie alguma, mas Deus, pela sua graça, proveu um meio, Ele proveu um recurso para que nós pudéssemos estar exatamente nesta graça que Deus tem nos dado nesse tempo final. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem estávamos acompanhando o pastor Adriano na mensagem, a mensagem dele sobre, graças a Deus, né? Sobre um Deus silencioso. Exatamente isso, né? Aquele escritor alemão escreveu o livro, Um Deus Silencioso, e criticando o irmão Brana e criticando também as bênçãos de Deus. Mas o irmão Brana, em Hebreus, né? Em Hebreus, Hebreus 3, né? Parágrafo 138, o irmão Brana diz que Deus gosta de te colocar em problemas.
Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará sobre isto. Então ele simplesmente parou o mar Vermelho, e a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente para aquele lugar. Então mandou o faraó atrás deles. Bem, como Deus gosta de fazer isso, ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Ele é Deus e ele simplesmente gosta de te mostrar quem é ele. Amém. E o problema disso é hoje, as pessoas dizem, oh, aqueles dias já passaram. Não como pode Deus se mostrar quando lhe é ensinado tal besteira? Como está? Mas Deus gosta de se manifestar. Graças a Deus, né, irmãos? Então, o irmão Branham mostra com clareza que Deus deixa os seus filhos ser colocados em apertos, né? Olha só ali na Babilônia o que Deus permitiu que fosse feito, né? Sabia que logo o problema maior para os filhos de Deus seria adorar uma imagem. E logo o rei lança aquele decreto. Olha só, o povo da Babilônia era tudo idólatra. Parece que aquele problema era trazido somente por causa daqueles 3 jovens corajosos ali, que estava trazendo aquele problema. Aquela imagem parece que foi feita exatamente para isso. E o importante é que era uma imagem de um homem santo, né? Uma imagem religiosa, uma imagem de título, de gente famosa, gente cristã, gente que se viu a Deus. Então foi feita aquela imagem e eles tiveram então que enfrentar o rei. Falar assim, o rei, nós não vamos ajoelhar, nós não podemos, não vamos fazer isso. Mesmo que nosso Deus pode nos livrar da fornalha, pode nos livrar da tua mão, mas nós, mesmo que ele não nos livre, nós não vamos ajoelhar diante daquela imagem. E assim, irmãos, eles foram lançados naquela fornalha. Deus deixou que eles fossem lançados ali. Quando bem são jogados na fornalha, olha a presença gloriosa do 4º homem na fornalha com eles, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Aí quem sabe eles pararam para ficar admirando só aquele companheiro que estava com ele na fornalha, admirando aquela beleza, admirando aquele clima, admirando aquele clima agradável que estava sendo manifestado ali naquela fornalha juntamente com eles, né? Então Deus sempre se agrada disso, né? Como Daniel também provado, né, irmão? Provado. Foi jogado na arena dos leões, né? Agora notem, meus irmãos, olhe só o lugar onde Daniel tinha que ser jogado. Era um decreto, né? O rei tinha sempre seus decretos ali, e qualquer pessoa que desobedecesse às ordens do rei era lançado ali naquela fornalha, era lançado ali, né, naquela cova dos leões, né? Então olha só o que aprontaram para Daniel, né? Eles não achavam falha naquele homem de Deus. A única falha que já acharam em Daniel, nós queríamos abraçar ela constantemente, é porque ele vivia sempre em oração e ainda tinha que abrir as janelas na direção de Jerusalém para buscar a face do Senhor, né, irmãos? Que coisa! Esse era o grande problema que Daniel tinha, que devia ser punido, era exatamente porque ele abria a janela e orava na direção de Jerusalém, graças a Deus. Irmãos, sempre, o povo de Deus tem sido perseguido por coisas que é corretas fazer, mas o mundo não busca Deus, o mundo não quer Deus, a carne humana, a carne não quer Deus, sempre foi rejeitado a genuína obra de Deus. Olhe nos dias do Senhor Jesus Cristo, quão religiosos eram aqueles homens. O irmão Branham disse que você não podia pôr um dedo na primeira, segunda e terceira, quarta geração anterior daqueles sacerdotes. Eram homens santos, que você não tinha um defeito para colocar neles.
Mas tinha um problema. A religião deles tinha ficado velha e eles não tinham visto Deus manifestando. E agora, quando chega aquele momento que o Senhor Jesus estava na terra, eles não puderam ver Deus naquele homem, né? O irmão Brana diz: aquele homem o cegou. Quem cegou Israel? Aquele homem. Aquele homem cegou Israel. Cegou com o quê? Com a palavra da hora. Graças a Deus. Irmã Sandra Silva, bom dia. Ela dá uma saudação para os seus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, irmã Sandra, por abençoar os nossos irmãos. Que Deus abençoe grandemente também a sua vida, irmã Sandra. E Deus continue abençoando os seus filhos nesta manhã, né? Nesta manhã de sábado, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Nós sempre louvamos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito para conosco, né? Grande é o seu poder para conosco, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado. Nós damos graças a Ele por tudo. Graças a Deus. E Ele sempre, então, com toda rejeição, o povo de Deus podia sempre estar em presença constante, igual Jesus falou: o mundo não me verá, mas vós me vereis. Até mesmo naqueles dias, ali, os seus discípulos já viam, eles sabiam que aquilo era Deus com eles. Aqui na mensagem Hebreus 5 e 6, primeira parte, parágrafo 34, o irmão Brana diz que Pedro viu ele na prisão como uma luz e abriu as portas diante dele enquanto ele saía, né? Pedro viu aquela luz, sabia que ele era Deus. Lá no deserto era aquela coluna de nuvem, durante o dia era a sombra para o povo. Que coisa maravilhosa, né? Quem sabe naquele sol escaldante do deserto, né? Aquele sol que a pessoa, se fosse colocado ali no deserto sem proteção, era sujeito até ele morrer estorricado daquela areia quente do deserto. Mas à noite, de dia era uma sombra para o povo de Deus acampado ali numa sombra. Era como se procurasse a sombra de uma árvore, mas ali estava a presença de Deus naquela nuvem, graças a Deus, né? Irmão Lauro Ruff, um bom dia, está nos dando um bom dia. Bom dia, pastor Orlando, Deus continue abençoe. Bom dia, pastor Orlando, Deus abençoe. Estamos conectados em Laranjeiras do Sul, Paraná. Deus te abençoe também, irmão Lauro. É maravilhoso, irmão, ter a sua comunhão conosco também neste momento, a sua manifestação. É um sinal que o irmão também é um filho de Deus, um eleito de Deus para esse tempo, né, meu irmão Lauro? Graças a Deus. Lá fora pode haver contradições, né, irmão Lauro? Pode haver pessoas pregando evangelho diferente, pregando uma mensagem diferente, pregando um aperto play, mas sabemos que aqui dentro, né, irmão, há comunhão, a palavra deixada por João, né, irmão? Aquela palavra que não pode ser deixada, é a mesma coisa da comunhão, não podia ser deixado nada para outro dia, tudo é alimento para a hora, né, irmão? Alimento para o momento em que estamos presentes, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Lauro Ruff, a sua esposa, abençoe seu lar, todas as coisas suas, que a bênção esteja sobre a sua vida, né? A irmã Sandra Silva, né? Graças a Deus, ela dando um amém. E Deus abençoe a todos, também a irmã Leila Ferracini, graças a Deus pela presença da irmã Leila também conosco, louvado seja o santo nome do Senhor, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos continuando, porque o tempo, o reloginho aqui, ele não espera por ninguém, né? Mas nós somos confiantes que Deus tem nos dado esse momento exatamente para louvarmos a seu santo nome, né? Louvado seja Deus por todas as bênçãos que nos concede, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia. E 172 do Inário da Águia.
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Graças a Deus, né? Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Graças a Deus. Nós não amamos Deus primeiro, nós não vimos Deus primeiro, Ele nos viu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, Ele nos preparou para o aceitar, irmãos, graças a Deus, né? Então, depois dele haver nos aceitado, nós o amamos, né? Nós o amamos de todo o coração, nós sabemos que Ele exatamente aquela fonte de gozo e alegria permanente. Nós sabemos que Ele, onde Ele está, o clima exatamente é mudado, né? Ali Pedro na prisão viu aquela luz, né? Nem só iluminou o seu caminho, como também abriu para ele as portas diante dele, né? Aquela luz, ela opera em todas as áreas que nos ajuda a prosseguir correto, né? Então, nós encontramos que ele era o alfa e o ômega, o primeiro e o último ali junto com Pedro, né? E aqui está ele conosco hoje, graças a Deus, fazendo as mesmas coisas que ele fez então, fazendo a si mesmo visível para nós, mostrando isso para o mundo científico, né, irmãos? Lá fora todos professam a Deus, né? Todos professam a Deus, até as mesmas mensagens do nosso pastor Osmar, às vezes colocam ela lá de forma a pensar que com aquela mensagem eles vão nos contradizer esta fé revelada, né? Ontem mesmo assisti uma mensagem do pastor Osmar falando sobre ministérios mortos. Foi colocado do lado de lá como se fosse ministérios mortos daqueles que estão na palavra da hora, aqueles que estão no quinto de Efésios 4:11, ministérios mortos. Ministérios mortos, a Bíblia diz, tem nome de quem vive, mas estás morto, né? Nós sabemos que estão mortos aqueles que se acham, mas aqueles que estão no Senhor não são dessa forma, são ministérios ungidos da hora, a palavra da hora. Irmã Norma Barros, bom dia, Deus abençoe, pastor Orlando, estamos indo agora para o Acará, que bênção, que Deus abençoe a viagem, irmã Norma, juntamente com o pastor, vai aí, Deus abençoe a sua viagem para o Acará, né? A única coisa que nós podemos fazer aqui, irmão, igual estamos torcendo para a vitória dos nossos irmãos, né, irmão? Orando e torcendo para a vitória dos nossos irmãos, né? No Acará, ali no Acará é duas batalhas, uma batalha do braço
para a construção e uma batalha espiritual também contra o mal, né, mano? Deus abençoe a viagem do pastorzão, da senhora e toda a família lá para Vacará, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe. Ela pede as nossas orações. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Abençoe, Senhor, a nossa irmã Norma, juntamente com o pastor Ivaí, todos eles aí, indo para o Acará, Senhor, nesta manhãzinha de sábado, para aquele trabalho, Senhor, braçal, para aquela construção e também, Senhor, para fazer a tua obra, aquele culto logo mais, que a bênção do Senhor possa estar sobre os seus filhos ali, Pai. Também, possivelmente, aquela escola dominical, também, que o Senhor possa estar com eles amanhã, Senhor, ali em condição ali para a glória do teu santo nome, Pai. Vem abençoar poderosamente, livrando de todo mal, livrando de todo acidente, livrando de todo perigo, livrando de todas as ameaças malignas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Brana mostra para nós, meus irmãos, que quando ele estava construindo o tabernáculo Brana, um camarada lá que não tinha nada a ver, ele se machucou um pouquinho lá e levou eles na justiça querendo tomar aquele tabernáculo. Olha só, olha o que o diabo faz, né? Então sabemos que onde a obra do Senhor está acontecendo, pode acontecer qualquer tipo de ameaça, mas a vitória é nossa, pelo poder do nome e do sangue derramado e da revelação manifestada nesse último dia. Somos feitos para vencer, para não cair. A esposa desse último dia, ela foi feita para não cair, graças a Deus. Irmã Silvia Helena, graças a Deus. Maneli, graças a Deus. Deus continua abençoando nossos irmãos, nossas irmãs, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Mangelusa Ramos, bom dia, Mangelusa, Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Wagner Perdigão. Deus te abençoe, pastor Orlando. Deus te abençoe também, irmão Wagner, grandemente. Abençoe o seu lar, seus familiares, que a graça seja contigo, irmão Wagner, graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Pai Celestial, estamos na tua presença nesta manhã, Senhor, em favor de cada filho, de cada filha, Senhor, nem só os manifestados aqui, mas por todos aqueles que não se manifestaram, aonde estiver cada eleito, Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com seus filhos nesta manhã, Pai. Vem manifestar o teu braço forte, Pai, o teu braço de poder, Pai, para uns na forma de uma luz, para outro na forma de uma coluna de fogo, para outro na forma de um livramento, para outro na forma de uma pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar da forma que os teus filhos te entendam, Senhor, e vejam a Ti, Senhor, como o Senhor te prometesse para nós, que naquele dia o mundo não te veria, mas nós te veríamos, Senhor, porque Tu estarias conosco e em nós até o fim dos tempos, até o rapto, até o grande arrebatamento. O Senhor está sempre conosco, Senhor, como nós sabemos que o Senhor Deus nunca deixou a terra. Pela graça de Deus está sempre com os Teus filhos, Pai, no grande e precioso nome, Pai, no nome do Senhor Jesus, todas as barreiras do inferno sejam derrubadas, lançadas por terra, Pai, e todo o poder seja concedido aos Teus filhos, meu Pai. É o nosso pedido, nossa súplica, Pai, no grande e poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Nós damos graças a Deus porque Ele é bom, né? Como Davi disse, porque a benignidade dele dura para sempre. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos aqui o parágrafo 74 da mensagem de Deus da Sara Maligna, irmão Brana mostrando aqui para nós, meus irmãos, que observe quão bonito as escrituras se unem em cada era. Observe agora, quando a Igreja Mundial não tivesse a palavra de Deus para governar sobre eles, eles aceitaram um assassino, Barrabás. O que é isto? Isto exaltou Satanás, o Deus dessa era maligna, para o lugar que ele sempre quis. Agora ouçam,
pois Satanás não é mencionado como Deus de nenhuma outra era, a não ser desta era. Ele não foi mencionado como Deus da era de Noé, ele não foi mencionado como Deus de Moisés, o Deus de Elias, mas nesta era maligna, adorado por milhões e bilhões de pessoas. Eles não sabem disso. Às vezes, né, irmãos, eles tomam uma fagulha na mensagem do profeta e saem por aí dizendo que são os tais, né, irmãos? Sai com uma doutrina errada, com uma partícula, deixando a parte fundamental, né? Deixando a parte fundamental, deixando de ouvir aquilo que foi advertido pelo ministério de João, né? Não tome isso, não aceite isso no meio de vós, isso é doutrina errada. Então, meus irmãos, é exatamente onde escolheram. Quem sabe acharam que estavam sendo bem espertinhos para achar que isso aqui era era alguma coisa diferente daquela que criaram nos Estados Unidos? Não, é a mesma coisa, é o mesmo espírito que estava lá trazendo o aperta o play, é o mesmo espírito que está aqui trazendo essa doutrina errada, maligna, né? Que Deus abençoe os seus filhos eleitos que escolheu ficar juntamente com os poucos desprezados do Senhor, né? Graças a Deus. Nós sabemos que estamos firmados nisso, né? E nada poderá nos abalar, porque é aquele que nos constituiu esta fé, é aquele que fortalecerá cada dia a nossa fé, até aquele dia, até aquele grande dia, quando seremos levantados para o arrebatamento, né? Então, irmão, o Pedro disse, deixa-me ver um momento, graças a Deus, adoção espiritual. Algumas das pessoas nos perguntam, nós conhecemos quando chegamos, nós conheceremos quando chegarmos lá. Embora Elias e Moisés tivessem se ido há muitos centenas de anos, não apenas nos conhecemos, como também os que nunca vimos, Pedro, Tiago e João, nunca haviam visto a Moisés, e ainda assim os reconheceram num piscar de olhos, né, irmão? Não precisa de ninguém nos indicar, né, irmão? Como aquele conjunto, né, musical criou aquela música, lá verei, né? Lá verei, não precisa ninguém nos indicar que lá está Moisés, lá está Elias, lá está Abraão, lá está Isaac, não precisa ninguém dizer. Lá serão identificados, cada um daqueles serão identificados, né? Graças a Deus, porque essa identificação é exatamente na gene espiritual de Deus, né, que nos faz conhecermos e sabemos que nossos irmãos do passado, aqueles de Hebreus 11 que caminharam procurando a cidade, também todos eles serão identificados, graças a Deus, né? Quando subiram para esse rapto, eles serão identificados, porque cada um deles nós o veremos e saberemos quem são eles, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós vamos graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre para conosco, né? Graças a Deus. Então vamos então caminhando aqui mais um pouquinho. Graças a Deus, Naneli Lopes, graças a Deus, a irmã Norma está agradecendo a Deus também pela bênção, né? Graças a Deus, né? Irmã Jerusa, pastor Josué Ubrana, Deus abençoe o pastor Josué, muita luta, muita vitória, pastor Josué, graças a Deus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Ele é santo, santo, santo. Vamos orar mais um pouquinho pelo quinto ministerial, tão perseguido, tão criticado. Eles pegam mensagens do pastor Osmar, fazem um recorte do pastor Osmar, simplesmente para ter uma pequena razão perante aqueles que eles estão levando no engano. Tem muitos ali que vão sair, não adianta eles segurar. Eles não vão segurar eleito de espécie alguma que está no meio deles.
Aqueles que não saíram de imediato, como o nosso pastor irmão José Silva e tantos outros, né, irmãos? Aqueles que não saíram de imediato, é bom sair, ninguém vai poder segurar eles lá não adianta. Ninguém segura o eleito, não adianta, meus irmãos. Vocês não vão segurar o eleito. Então nós vamos continuando, porque sabemos que nossa vitória é no Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor, a vitória é do Senhor, a guerra é do Senhor, irmão. Graças a Deus, quando ele levava os filhos de Israel para a batalha, ele disse, vocês não precisam de fazer nada, simplesmente vocês ficar de prontidão, deixa os cantores ir cantando na frente, os instrumentistas, deixem ir louvando, e simplesmente vocês só ficam olhando, vocês verão o livramento do Senhor. Que maravilha, irmãos. O inimigo virava contra o próprio inimigo, se matavam todos. Israel chegava, quando Deus permitiu os despojos, Israel só chega a catar os despojos, catar a alimentação, catar os apetrechos de guerra, catar o gado, catar os animais de sacrifício, catar tudo aquilo e levar, sair com os despojos. Chegamos em casa felizes e agradecidos, porque Deus havia enviado um livramento e não fizeram nada, não precisaram nem desembainhar as espadas, somente olhando o que Deus estava fazendo, né, irmãos? E nós, pela nossa pequenez também, nós sabemos que somente ficamos olhando o que Deus está fazendo. Graças a Deus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, graças a Deus. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelas irmãs que esteve conosco nessa manhã, né? Pelos filhos que estão fora do caminho, né? Então que Deus possa abençoar aqui nossos irmãos, nossas irmãs, né? Que têm filhos fora do caminho, familiares fora. Vamos orar como aquela irmã Ratmuse, né, meus irmãos? Olha o desejo daquela mulher, né? Gente, eu sou eleito, né, irmãos? Rejeitar $1 milhão. Ô, irmã, se você quiser $1 milhão, vai cair no seu bolso agora. Que coisa, irmã. Ela não fez nem caso daquilo. Irmão Brana, será que eu posso? Que coisa, que humildade, que graça que Deus achou naquela mulher, né, irmão? Irmão Brana, será que meus 2 filhos, irmão Brana, será que eles podem ser salvos? Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Irmão Brana, eu creio que o irmão Brana até mesmo estendeu a mão para o lado dela. Eu te dou seus filhos. Ela estava vendo Deus, né, irmãos? Estava vendo o Todo-Poderoso na sua frente, naquele homenzinho, né, irmãos? Graças a Deus, né? Vós me vereis. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Fica atento, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes Deus está bem na sua presença e você está pensando que é outra pessoa, mas é Deus. Irmão Nilson, Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente. Tá pronto os pães, meu irmão? Graças a Deus, né? Irmã Silvia Helena Brano, Deus abençoe, irmã Silvia Helena. Irmão Nilson, a gente não esquece daquele lugarzinho gostoso onde você está aí, tá? Que Deus continue te abençoando a sua família e todo o desejo do seu coração, que Deus possa te conceder aquilo, né, irmão? Porque o Filho de Deus, até o desejo dos corações deles, Ele deseja, né? É maravilhoso sabermos, né? É como aquelas 2 irmãs ali em luto pela perda do irmão, né? O Senhor Jesus disse, não te dito que se creres verás a glória de Deus. E ela ainda estava confiante no Senhor que ela ia ver ressuscitado no último dia, mas disse, não, Senhor, agora. A ressurreição estava bem ali na presença dela, né? Essa ressurreição não estava na sepultura, estava na presença dela. Eu sou a ressurreição e a vida, graças a Deus, irmão. Graças a Deus.
Esse salão aqui tem um eco tremendo, irmão, desculpe, viu? A tosse foi pequenina, mas o barulho é tão grande que assusta. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aqui na mensagem, graças a Deus, nós estamos fazendo aqui um acordo aqui, um acordo familiar, graças a Deus, né, irmãos? Vamos mais um cântico. Estou com um parágrafo, mas depois nós olhamos ele. Mais um cântico. Redenção. O que é redenção? Nós, né? Fomos redimidos, graças a Deus, né? Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem flama, viva chama, em meu peito vem sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem flama, viva chama, em meu peito vem sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem flama, viva chama, tua bênção sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Irmão Nilson, graças a Deus, é bondade, é sua bondade, meu irmão Nilson, que a bondade de Deus está sobre ti, então o Senhor fala essas coisas conosco, né? É maravilhoso, você também é uma pessoa de Deus, abençoado, graças a Deus. Quando chegamos aí em Belém, que você assumiu a responsabilidade de carregar o pastor aonde ele tivesse de ir, isso aí, irmão, é uma dedicação fiel a Deus, graças a Deus, né, irmão? Deus te abençoe por todas essas bênçãos que você tem sido alcançado, da qual nós somos parte disso, né, irmão? Graças a Deus, né? Então nós somos agradecidos porque não temos nem palavras para agradecer, falta-nos palavras para agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós nesse tempo presente, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos então mais um momento agora orar por esse Brasil, né, irmãos? Brasil, países,
mundo. Israel, o povo de Deus, né, irmãos, aquelas batalhas. Irmãos, mesmo Deus não está tratando com Israel, mas ainda eles continuam sendo um povo da guerra, um povo que enfrenta as batalhas. Sempre o braço de Deus se manifesta em favor de Israel, né? Israel está no estado que está, vamos dizer o motivo quem? Nós estarmos no estado em que estamos. Quando vemos a posição que nós estamos no Senhor, que fomos promovidos pela graça e misericórdia do Senhor, essa posição de eleitos, é exatamente a luta que Israel está tendo ainda no seu tempo de rejeição. Israel tem sido um povo, eles, mesmo que Deus olhe para eles, mas Deus não está tratando com eles, né? Então vamos orar pelos países, né? Pai bendito, entregamos nas suas mãos, Pai, o país em que habitamos, este Brasil, Pai. Que o Senhor venha abençoar o presidente, governadores, todas as autoridades constituídas sobre o teu povo, que a tua graça esteja sobre eles, Pai, porque a esposa está aqui, Senhor. O corpo da esposa está no Brasil, Senhor, porque o teu profeta não pôde nem mesmo entender esse idioma, porque era o idioma português, Pai, onde falamos uma mesma língua, Senhor. Nós e 7 nações vizinhas falamos a mesma língua e te louvamos porque o Senhor tem levantado essa mensagem poderosamente aqui, Senhor. Venha abençoar o nosso país, as Forças Armadas, Pai, Exército, Marinha Aeronáutica, venha abençoar e libertar aqueles que estão, Senhor da glória, pendentes para outras coisas, que seja repreendido o mal em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, os militares, as polícias, os policiamentos de rua, que a graça de Deus seja com eles, dá-lhes autoridade e justiça para lidar, Senhor da glória, com aqueles desordeiros, em nome do Senhor Jesus. Também venha acudir, Senhor da glória, que estão hospitalizados, Pai, ó Deus eterno, aos cuidados médicos, Pai. Sabemos que a mão do médico é muito importante, Pai, desde que a tua mão esteja sobre aquela mão do médico, Pai. É o nosso pedido a ti, nossa súplica a ti, meu Pai celestial. Venha abençoar também as enfermeiras, todos aqueles que trabalham em hospitais, que sejam compassivos com aqueles que necessitam da tua proteção e graça, da tua misericórdia, Pai, no grande e poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que Deus venha abençoar também o nosso quinto ministerial, né? Nós não sei se mencionamos todos os nomes, mas vamos mencionar nomes agora, irmãos. Mesmo com nossos olhos abertos, é como uma oração de olhos abertos. Por misericórdia, Senhor, é o nosso pastor Adriano, é o nosso pastor Sinival de Carvalho, seus ministérios ali, Senhor, também nosso pastor Ivair, nosso pastor Josué, Pai, esses ministérios que fazem parte desse quíntuplo de Efésios 4 e 11, Pai, firmados na palavra, Pai, toda a palavra da hora, Pai. Sabemos que a esposa, ela é parte do quíntuplo e o quíntuplo é parte da esposa. Sabemos que é uma mesma coisa, é uma palavra, é a mesma mensagem que foi deixada para nós no ministério ali do pastor Osmar Rodrigues Costa, Pai, que a bênção de Deus esteja sobre cada um dos filhos de Deus que tomam a Deus em sua palavra nesta manhã maravilhosa. Também lembramos, né, também diante de Deus, nossos irmãos da África, Moçambique e Portugal, Luanda, Estados Unidos, e que Deus venha abençoar de Manica, que Deus venha abençoar cada um dos eleitos em cada uma dessas nações, que a graça, a misericórdia esteja sobre eles. Seja nome manifestado aqui ou não, mas o nome está no céu, está no livro da vida do Cordeiro. Que a graça seja com cada um desses eleitos santos e abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Para terminar a voz do sinal, o irmão Brana mostra aqui para nós, eles puderam matar Jesus quando ele esteve em carne. Eles o condenaram à morte, mas agora ele está ressuscitado em uma condição glorificada. Ele nunca mais pode ser morto, graças a Deus. E ele disse, ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, os predestinados, graças a Deus. Aqueles que são ordenados para a vida eterna, a igreja, a noiva,
vós me vereis, porque estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Todas essas promessas que ele fez, elas são nossas, viu, meus irmãos? Abracem essas promessas, porque são para nós neste momento, nesta hora em que estamos vivendo. Deus abençoe essa família abençoada, família agraciada por Deus com esta revelação dos 7 trovões que foram revelados nos selos e nos abriu toda a palavra para esse tempo em que nós estamos vivendo, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Segunda, o nosso pastor Josué, né? Se tudo estiver bem, né, irmão? Sabe isso? Trabalhamos em harmonia. Se tiver alguma dificuldade com a internet, qualquer coisa, ele sempre nos avisa a tempo, ou nós também com dificuldade. Mas segunda-feira, com o nosso pastor Josué, lembrando a continuação deste pequeno momento. Parece simples, muito simples, mas Deus está nisso, para a glória do nome do Senhor. Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.